pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, para que você possa acompanhar também aí na sua Bíblia. Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Assim diz a palavra de Deus. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga, e lá estava um homem com a mão seca. Eles observavam se o curaria num dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: em dia de sábado, o que é permitido fazer? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles ficaram calados. Passando sobre eles um olhar irado e entristecido pela dureza de seu coração, Jesus disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão, que ficou curada. Saindo daí, imediatamente os fariseus, com os herodianos, tomaram a decisão de eliminar Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga. Gente, uma das coisas mais emocionantes, até abro esse parêntese aqui, faço essa partilha com você. Quando nós chegamos na Terra Santa, é poder ir visitar esses lugares aonde nosso Senhor esteve. E nessas peregrinações que nós fazemos, muitas vezes nós vamos à sinagoga, onde Jesus sentou, onde Jesus ouviu a palavra de Deus, onde Jesus proclamou a palavra de Deus, onde Ele curou. Olha aqui, olha, outra vez, porque Ele não esteve lá uma vez, esteve muitas vezes na sinagoga. Nós a visitamos. Jesus entrou na sinagoga para ali curar aquele homem. Se você nunca teve essa oportunidade, se você tem esse desejo, confie que Deus dará a você a oportunidade de um dia visitar a Terra Santa. Uma das coisas que nós aprendemos quando nós chegamos lá é que ir à Terra Santa é como ler o 5º Evangelho. Que os Evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas tudo na Terra Santa fala de Jesus. Os lugares maravilhosos que nós visitamos. A casa de Pedro, que era a casa da sogra de Pedro, onde Jesus dormia. O mar da Galileia, onde ele tantas vezes esteve com os discípulos, inclusive para pescar. Nós visitamos o local onde o anjo apareceu a Nossa Senhora, e é lá naquele lugar mesmo. Nós visitamos a casa de São José, que ele estava preparando para receber Nossa Senhora, a oficina de São José. Nós visitamos o local onde Jesus nasceu, o local da manjedoura. Nós visitamos o Calvário, o monte onde ele foi crucificado, o Santo Sepulcro. São muitos os lugares que nós visitamos, e é diferente você ver, não é? Você estar ali, naquele mesmo lugar, você ter diante dos seus olhos o que Jesus tinha quando ele estava falando. Então, o Monte das Bem-aventuranças, não é? Onde ele fez aquele sermão, você vê onde ele estava sentado, onde as pessoas se sentavam para poder escutar, o lugar onde ele ensinou o Pai Nosso. Mas dá para saber todos esses lugares? Sim, porque era ali a região, era ali aquele lugar, não podia ser em outro. Mas alguns têm até uma palavrinha em latim escrito hic, que significa aqui. É o exato lugar,
não é? Tem ambientes que você olha e diz, foi aqui, não é? Nesse ambiente aqui. Pode ser 2 metros para lá, 3 para cá, mas tem alguns lugares que não, tem uma plaquinha dizendo, foi exatamente aqui. Se você tiver a oportunidade, faça essa visita. Esses dias eu até tenho avisado, né? Em outubro nós iremos, dia 16 de outubro, eu tenho a alegria de ser convidado pela Obra de Maria, que é uma outra comunidade, que fez esse convite para que eu pudesse acompanhar essa peregrinação. Então, novamente, eu terei a oportunidade de ir à Terra Santa, e agora em alguns lugares especiais, que nem sempre se visita. Monte Carmelo, Qumran, né? Nós vamos a Massada, nós vamos a Jope, né? Que atualmente é Jafa, onde Pedro ressuscitou aquela mulher chamada Tabita. Então, são tantos lugares, os lugares pelos quais Nossa Senhora passou, a casa da sua prima Isabel, mas a gente vai lá, vai sim, nesses lugares. Então, até me perdoe aí esse parêntese. Se você quer, entre em contato com a Obra de Maria, que tem essa peregrinação e muitas outras. 0 código da operadora 12 3186 2055. E um dos grandes presentes que eu vivi foi estar numa sinagoga dessas. E você vê lá as pedras da época de Jesus, eles mostram lá. Essa daqui, ó, são os restos da sinagoga da época em que Jesus estava aqui nos seus dias terrenos. Essas pedras testemunharam aquela pregação. É muito emocionante. E nesse lugar, outra vez Jesus entrou, e lá estava um homem com a mão seca. E os fariseus, com os herodianos, estavam ali observando Jesus, porque já sabiam que Jesus curava as pessoas doentes. Já sabiam que Jesus se comovia com o sofrimento das pessoas. Sabiam que se lá havia um enfermo, provavelmente nosso Senhor o curaria. Porque Jesus é compassivo, é misericordioso. Porque Jesus não tem alegria nas nossas dores e nos nossos sofrimentos. Porque nosso Senhor está ao lado de quem sofre, não para fazê-lo sofrer mais, mas para estender a sua mão e trazer alívio para o seu sofrimento. E olha quantas pessoas viveram sofrimentos físicos insuportáveis, se não fosse pelo alívio, pela graça, pela força dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não ouviu o Sorrindo para a Vida do dia de ontem, escute o testemunho de uma senhora de 84 anos, contando como é que ela enfrentou o episódio de uma queda no banheiro, onde quebrou o fêmur, quebrou a bacia, não tinha condições de levantar para desligar a água quente, que continuou ali, olha, queimando sobre ela a madrugada inteira, a noite inteira, a madrugada inteira. Escute o que ela disse, que foi o socorro e o alívio dela. Gente, só no outro dia foram encontrá-la. Mas veja lá quem foi a sua força, quem foi o seu suporte. Nosso Senhor nunca se aproxima de nós para nos torturar, para nos machucar, para jogar na nossa face os pecados cometidos, porque Ele veio para salvar. Ele veio para curar. Ele veio para perdoar, não para acusar. E esses homens sabiam disso e estavam esperando que Jesus curaria aquele enfermo. Era dia de sábado, isso era proibido por lei. Eles esperavam esse episódio para acusá-lo. E Jesus diz ao homem de mão seca: levanta-te e vem para o meio. Porque aquele homem estava prostrado e escondido. Aquele homem provavelmente nem se achava digno de estar ali. E Jesus perguntou: em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Porque ele estava ali para fazer o bem, e aqueles calhordas estavam lá para fazer o mal. Tem gente que vai na igreja com o intuito de fazer o mal. Tem gente que vai na igreja não para rezar, para
vigiar os outros, ver o que os outros estão fazendo, buscar argumento contra as pessoas. Desde a época de Jesus já faziam isso. Fizeram isso com você? Olha, que bom para você, porque não fizeram só com você, não, fizeram com Jesus também. Às vezes a gente se escandaliza e diz assim, mas na igreja, não só na igreja e com o Filho de Deus. E aí Jesus pergunta para eles, pergunta que vai na veia. Tem coisas que são proibidas fazer no dia de sábado? Então me diga, no sábado, o que é permitido fazer? O bem ou o mal? Porque eu estou aqui para fazer o bem, diz o Senhor, mas vocês estão aqui para fazer o mal. E ele ainda vai longe, ele diz, salvar uma vida ou matar? Porque Jesus estava ali para salvar a vida daqueles que estavam lá. Porque salvação é salvação da vida. Para salvar também aquele enfermo. Mas aqueles ditos cujos estavam lá para matar. Eles queriam pretexto para matar Jesus. E quando Jesus perguntou, eles ficaram calados. Porque se respondessem, se comprometiam ou mentiam. Então Jesus, passando sobre eles um olhar irado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem, estende a mão, porque a mão desse homem estava escondida. Igualzinho o que nós fazemos, esse homem estava fazendo. Nós temos a mania de esconder tudo que a gente acha feio e vergonhoso na nossa vida. A gente esconde a deficiência, a gente esconde o aleijão, a gente esconde a espinha que deu no rosto, né? A gente esconde o furúnculo na perna, a gente esconde a mentira que contou, a gente esconde o pecado que cometeu. E esse homem não era diferente. Ele estava ali prostrado, escondido, marginalizado, mas provavelmente estava lá por causa de Jesus. Não estava lá para fazer o mal a ninguém, não estava lá para matar ninguém, mas contaram para ele que tinha um homem diferente, um homem de Deus, que quando rezava pelas pessoas, as pessoas ficavam curadas. E esse homem estava lá cheio de expectativa. Tanto que Jesus fez um milagre na vida dele. Se ele não tivesse esperança, ele não ia receber essa graça. Porque para Deus fazer um milagre na vida da gente, no mínimo tem que haver abertura de coração. E a abertura de coração se dá pela expectativa, pela esperança, pela confiança. Esse homem esperava que alguma coisa acontecesse para ele, mas precisou ser ajudado na sua pouca fé. Jesus vira para ele e diz, vem para cá, chega perto de mim, fica aqui onde todo mundo pode te ver. O pior lugar para uma pessoa que está se escondendo é ficar no meio onde todo mundo pode ver. Era o último lugar onde aquele homem queria estar. Ele queria ser curado, mas ali escondidinho, e não no meio onde todo mundo olhasse para ele. E para aumentar o desafio e provavelmente uma angústia que ele teve que vencer, Jesus dá a ele uma outra ordem. Depois de dizer para ele, levanta e vem para o meio, diz, estende a tua mão. Você imagina, gente, a mão sequinha, deficiente, que a pessoa esconde. Jesus manda mostrar. Me perdoe fazer essa comparação. Não eram as partes íntimas dele, mas era uma parte íntima nele. Você imagina nosso Senhor chegando e mandando você mostrar suas partes íntimas? Que vergonha. Tem que confiar muito para fazer. E Jesus fala para ele, mostra aquilo que você está escondendo. Mostra o que você não quer que ninguém veja. Porque agora é a hora em que Deus vai mudar essa situação na sua vida, meu filho. E o homem estende a mão, e no momento em que ele obedece a Deus, ele fica curado. Olha que interessante, gente.
A nossa cura vem sempre quando nós damos o passo para obedecer ao que Deus nos pede. Por que tem gente que vive dentro da igreja e não é curada? Porque faz o que quer, não faz o que Deus pede. Busca a cura, mas pelos seus próprios caminhos e não pelos caminhos que Deus lhe oferece. Igual muita gente que pede a Deus a cura, mas não quer tomar remédio, não quer ir ao médico. A pessoa pede a cura, mas do jeito que ela imagina que vai ser. Se Deus escolheu curá-la através dos médicos e dos remédios, não pode, porque ela não obedece, ela não aceita, ela não faz, ela falta ao médico, quando vai ao médico não obedece o que o médico mandou, esconde o remédio, não toma o remédio. Meu filho, você vai morrer. Você precisa obedecer a voz de Deus por meio do médico. Se você ouve esta palavra e diz, se Jesus me mandasse mostrar as minhas vergonhas, eu mostrava, não é mais fácil você obedecer a Deus, que te manda pela boca do médico tomar o remédio? Tomar o remédio não é mais fácil do que você arrancar sua roupa na frente dos outros? Do que você mostrar o seu aleijão? Do que você mostrar a ferida aberta? Obedece a Deus. Porque a cura vem pela obediência a Deus. Mas não foi só esse homem. Esse homem viveu a vergonha. Adão e Eva viveu a vergonha. E cada um de nós vivemos a nossa vergonha. Nós criamos pela tentação e por influência do pecado o triste hábito de fugir de Deus e de nos esconder de Deus. Desde que Adão e Eva encontraram uma moita para se esconder, nós começamos todos a fazer a mesma coisa. Nós nos escondemos atrás de desculpas, nós nos escondemos atrás de justificativas, nós nos escondemos atrás de mentiras, nós nos escondemos atrás de trabalho, de ativismo, nós nos escondemos atrás das pessoas, nós justificamos os nossos erros pondo a culpa nos outros. Sabe o que é pôr a culpa nos outros? É encontrar uma moita para se esconder. É tipo, não olha para mim não, porque o culpado é ele. Você já viu gente que se desculpa assim? Você chega para a pessoa e diz, você fez errado. Aí ele aponta e diz, mas ele fez também. Ué, e daí? O fato de outra pessoa ter feito, isso significa que está certo fazer o errado? E olha, essa é uma desculpa comum. A gente, em vez de abrir o coração e confessar a incompetência, o pecado, a insuficiência, não, a gente diz, os outros estão fazendo também. Aí nós temos que perguntar para a pessoa o que os nossos pais perguntavam quando a gente era pequeno. Então, se ele pular de cima do prédio, você vai pular também? Se ele pular de cabeça na fossa, você vai pular também? Deus nos diz para nós pararmos de nos esconder e correr livremente para Ele. Para de se esconder e vem, fica no meio. Vem para o meio, como disse Jesus. Vem para cá, para junto de mim. E mostra o que você está escondendo. Porque não tem como Deus curar, gente, a ferida que a gente não põe nas mãos dele. Como é que o médico vai curar aquilo que você está escondendo? Tem gente que é tão terrível, tem gente que é tão levado, tem gente que é tão custoso, que você não pode deixar a pessoa ir no médico sozinho. Você tem que sentar do lado da pessoa e ficar olhando ela contar. E depois que ela conta, você conta tudo de novo, consertando o que ela falou. Doutor, não é bem assim como ele falou, não. Porque ele faz isso sim, ele bebe escondido sim, ele dorme tarde sim, ele não toma o remédio. Doutor, ele falou que ele está caminhando, mas não está caminhando não. Depois que ele veio aqui, ele fez uma caminhada no mês inteiro. Às vezes precisa. Porque a gente quer a cura mentindo para aquele que pode nos curar. Por que nós nos escondemos, gente? Muitas vezes nós fugimos da realidade. Ou nós vivemos de aparência. Nós começamos a criar para as pessoas uma personagem admirável. Não somos nós, é um papel que a gente interpreta. Nós vamos envergando ali
um papel cativante, admirável, de gente, de pessoas superficialmente feliz. Tem gente que esconde o que está vivendo atrás de uma carinha feliz, para esconder aquilo que nós chamamos de vergonhoso, para esconder aquilo que nós achamos que os outros vão desprezar em nós. Só que tem uma coisa: quando você vive de aparência, pode ser que as pessoas gostem da aparência, mas ninguém ama aparências. E ainda que amasse, você nunca ia se sentir amado de verdade, porque você vai saber que as pessoas estão gostando ou estão amando um papel que você está interpretando. E isso é triste demais, gente. E eu digo, se acontecesse, porque a gente vive se escondendo como se os outros não vissem o que nós estamos escondendo. Eu digo a você, quando nós vivemos numa comunidade, como é o caso aqui da Canção Nova, é muito difícil a gente esconder as coisas, porque as pessoas leem a gente. As pessoas sabem se nós somos verdadeiros ou se nós somos falsos, se nós somos confiáveis ou se nós não somos, se nós estamos escondendo alguma coisa errada ou não. E dentro de casa também é assim. O marido sabe que tem alguma coisa de errado com a esposa sabe que o marido está escondendo alguma coisa. Você que é esposa, é verdade ou não é verdade o que eu estou lhe dizendo? E você que é marido, eu lhe digo, abre o olho. Porque você pode até dizer assim, minha esposa não tem como ela descobrir, ela não vai descobrir, o que eu estou fazendo está muito escondido. Meu querido, ela só não sabe o que é que você está fazendo, mas que ela sabe que você está fazendo alguma coisa, ela sabe. É uma questão de tempo. A convivência, você conhece a pessoa. Gente, nós conhecemos os nossos filhos. Quando o filho chega diferente, a gente sabe que ele está diferente. Então, nós só nos enganamos a nós mesmos quando nós achamos que nós estamos escondendo alguma coisa de alguém. Deus é o Pai que correu para abraçar o filho pródigo, que chegou em casa mancando. Talvez já tenha tempo que você vem mancando na vida. Talvez já haja tempo que você vem escondendo a sua mãozinha seca. E nosso Senhor não vê a hora de encontrar você, de você se permitir Ele ir ao seu encontro. Ana, atende a porta, por favor. De ir ao seu encontro, sabe? Para abraçar você na necessidade que você tem. O pai do filho pródigo não foi ao encontro dele para poder acusá-lo, discriminá-lo, castigá-lo, não. Foi ao encontro dele para abraçá-lo. Por que você não permite que Deus abrace a você nesta manhã? Deus chora por nós, gente. Se você pegar ali no livro de Oséias, você vai ver Deus lamentando por nós e dizendo: meu povo é inclinado a se afastar de mim. Procurei ajudá-los, mas eles fogem de mim. Fui para eles como um pai que pega nos braços a criança, eleva a altura do rosto, dei-lhes de comer na boca, mas eles não entenderam que eu estava cuidando deles. As minhas entranhas se revolvem de dó e compaixão. Sabe o que é as entranhas? É o útero. Deus não encontrou outra palavra para falar para a gente o que Ele vive, senão útero. Que o útero dele, lá onde Ele nos gerou, no seu coração paterno, Ele se revolve de dó e compaixão, chora por nós, quando a vergonha, a nossa vergonha, e quando o ódio de nós mesmos nos paralisam. Porque às vezes a gente fica paralisada de desgosto com a gente. A gente trava, a gente se desgosta, a gente não perdoa, a gente faz pirraça com a gente mesmo. A gente se entrega numa cama, a gente se joga numa casa, a gente desiste da vida. Isso é você se castigar, desistir da vida, desistir dos sonhos, desistir dos trabalhos, desistir de amar, desistir das pessoas. Isso é ser paralisado pelo ódio de si mesmo. Tem gente que não consegue se olhar no espelho. Não é porque seja feio,
não gosta do que vê. Deus chora, sabia? Quando a vergonha de você mesmo paralisa a sua vida, porque Deus nos ama como nós realmente somos, quer você goste ou não. Quer você goste ou não, Deus ama você exatamente como você é. Quer você goste disso ou não, e Ele nos chama. Como chamou a este homem para nós sairmos do nosso esconderijo seguro. Aonde que você está intocado, meu querido? Onde é que casca é essa na qual você se enfiou, que não está deixando você crescer? Até siri troca de casca, até cobra troca de pele, até caramujo troca de casa, e a gente fica se escondendo dentro de um lugar que não cabe mais a gente. A gente quer se esconder no nosso passado, no seu passado não cabe mais você, não cabe mais você. Quer fazer uma experiência que vai te ajudar? Visite aquele lugar que você viveu, que você acha que a sua felicidade foi lá. Você vai tomar um choque quando você chegar lá, você vai ver que aquilo não é mais do seu tamanho. Tem 2 lugares que quando a gente quiser crescer, a gente precisa visitar. Um era os lugares onde a gente vivia, que a gente idealiza, a gente romantiza, a gente acha que aquele lugar é a fonte da nossa felicidade, porque um dia a gente foi feliz lá, quando a gente era criança, despreocupado, tudo para nós estava bom naquela época, era o céu. Vai lá visitar, e você vai descobrir que não era o lugar, era o seu coração de criança. Por que você era feliz? Porque tudo para você estava bom. O melhor lugar deste mundo não serve para quem acha tudo ruim. O problema não foi o que aconteceu por fora, não foi o tempo, foi o que aconteceu por dentro. O primeiro lugar que você deve visitar para você tomar um susto é esse lugar que eu falei para você, da sua vida. O segundo é o cemitério. Vai visitar o cemitério. De preferência uma cova vazia. Faz um carinho nela e diz: me espera, aguarda por mim, estou chegando. Que aí a gente vai parar de se esconder, sabe? Viver a vida enquanto se é possível viver, meu irmão, porque o tempo está passando. E viver a vida significa não ficar se escondendo, não ficar falsificando quem a gente é, sobretudo diante de Deus, porque nenhuma quantidade de maquiagem espiritual poderá nos tornar mais apresentáveis diante de Deus, não poderá. Reconheça e aceite. O Senhor diz para você isso agora nesta manhã: reconheça e aceite o que eu quero ser para você. Um Salvador de compaixão infinita, um Salvador de compaixão infinita, de paciência ilimitada. Esses dias eu encontrei uma mocinha que ela vive muitas crises, está fazendo acompanhamento, terapia e tudo mais, e a ânsia dela de mudar e de sair desse processo é grande. Eu dizia para ela: minha querida, você tem que ter paciência com você mesma, porque a gente não tem paciência com a vida, não tem paciência com os outros, a gente não tem paciência com a gente. Não é Deus que não tem paciência com você, é você que não tem, porque você tem um Salvador de paciência ilimitada. Ele não desistiu de você porque você cai. Gente, não é Deus quem desiste de nós, somos nós quem desistimos de levantar. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te digo o que ele disse a esse paralítico: levanta e vem para o meio, vem para encontrar o Senhor, porque Ele é um Salvador de um perdão difícil de aceitar. Sabe quando a pessoa nos perdoa e a gente não merece, e aquele perdão dói, e a gente chora no ombro daquela pessoa, e a gente quer cair e chorar nos pés dela de tanta vergonha, porque a gente não tem coragem de olhar no rosto dela? Aquele perdão é difícil demais de aceitar. O seu Salvador tem esse perdão para dar a você. Ele é um Salvador de um amor que não mantém um registro de erros. Um dia falaram para você, né, que Deus tem um caderninho em que Ele anota tudo que você fez de errado,
e que um dia Ele vai prestar contas, vai pedir a você que preste contas. Ele não tem um caderno que registre os seus erros. Não é Deus quem registra. Um dia, quando nós estivermos diante de Deus, os braços dele estarão abertos. Mas muitas pessoas não conseguirão correr para esse abraço. Às vezes até por ódio de Deus, por revolta de Deus, até por não aceitar as escolhas de Deus. Tem gente que talvez dê uma espiada lá dentro do céu e vai dizer assim: e fulano está aqui? Vai olhar para Deus e vai dizer: ou ele ou eu. E Deus vai dizer: ele já está. E talvez a pessoa diz: então eu desço, aperto o elevador e vai para o andar de baixo. Mas nunca será Deus quem vai jogar você na fogueira do inferno, porque Ele não te fez para o inferno, não te fez para isso. Há pessoas que nunca se sentem seguras consigo mesmas, a não ser quando elas estão sempre acertando, sabe? Tem gente que só está bem quando não erra. Às vezes você vai olhar para a pessoa, e essa pessoa pode ser até você, quando olha no espelho está com a cara amarrada, e você pergunta: o que fizeram com ela? Não, não é que fizeram com ela. Ela errou. E quando ela erra, ela não aceita. E infelizmente projeta isso para Deus, o que ela sente a respeito de si mesma. E só se sentem bem quando estão no seu melhor. Tem gente que só se sente bem quando está no seu melhor. Olha, é preciso sair desse esconderijo. Porque Deus não te ama nos seus dias melhores apenas. Deus te ama nos seus dias piores. Lembra quando você caía doente? Que a sua mãe podia até... Tem mãe que não sabe lidar com a doença, então ela briga com a gente quando a gente está doente. Por que você foi tomar chuva? Por que você saiu sem o casaco? Tomou banho, saiu com o cabelo molhado? Por que você foi fazer isso? Por que você não comeu? Por que você não tomou o remédio? Mas logo em seguida, o rancor dá lugar à ternura. E você doente, a sua mãe te põe na cama, é um cobertorzinho, põe um filmezinho que você gosta para você assistir, faz aquela comidinha especial, quentinha, faz caldinho, faz sopinha, e você passa até a gostar de estar doente, porque você está sendo cuidado, não é verdade? E porque você foi amado nos seus piores dias, nos seus dias de enfermidade. Eu lhe digo, Deus te ama com amor infinito nos seus piores dias. E eu lhe digo que se você está num desses dias em que você sente que você não merece o perdão de Deus, pode ter certeza que não é uma cama, mas Ele tem os braços dele abertos, e tem um caldinho, e tem uma sopinha, e tem todo o remédio que você precisa para te restabelecer. Saia do esconderijo. É preciso deixar Jesus tirar a máscara da pessoa boa e perfeitinha que nós colocamos para os outros gostarem de nós. Eu desejo a todo mundo uma vida em comunidade. Porque, gente, numa vida em comunidade, é muito cansativo usar máscara. Chega uma hora que você chuta a máscara para longe de você. Quem quiser gostar de mim, gosta. Quem não quiser, não gosta. Não vou perder meu tempo tentando fazer as pessoas me aceitarem. Quiser, aceita. Não quiser, não aceita. Porque é difícil demais a gente viver uma vida interpretando um papel, sendo uma pessoa que a gente não é. Deixa Jesus tirar essa máscara que está te exaurindo, que está te esgotando. E assim, perdoado e livre, se atirar nos braços de Deus, voltar para casa, voltar para Deus. A gente volta para casa quando a gente percebe que alguém espera por nós. Olha, eu criei um ritmo de missão bem ligeiro, sabe? Eu vou muitas vezes em missão, mas eu estou no Sorrindo para a Vida na sexta, eu estou no Sorrindo para a Vida na segunda. Você sabe por quê? Porque alguém espera por mim. Alguém vai lá, sintoniza o canal, espera por mim. Eu lembro que eu estudava, fazia teologia, chegava tarde da noite em casa, e eu não queria perder um segundo na faculdade. Terminava, eu queria entrar no carro e vir embora. Eu apresentei o programa Papo Aberto em São Paulo, ao vivo, durante anos.
O programa terminava meia-noite. Meia-noite e 1 eu estava dentro do carro voltando para casa. Sabe por quê? Porque alguém me esperava. Ninguém corre para chegar numa casa vazia. A gente volta para casa porque alguém espera por nós. Eu tenho uma notícia, a mais especial que você vai receber nesse dia de hoje. Deus está esperando você voltar para casa, porque Ele tem o abraço que você tanto precisa e tanto deseja para te dar. Não basta ouvir. Quando o que nos liberta e faz feliz não é apenas escutar. Não basta ouvir. A gente precisa experimentar. E experimentar é você se permitir ser a alegria do seu Pai do céu. Olha, quantas vezes eu me entreti com os meus filhos pequenininhos e eu faço isso agora com eles grandões, já maiores do que eu. Os meus filhos vêm e se tornam a minha alegria. Meu querido, permita Deus ter alegria em você. Seja hoje a alegria de Deus. É nessa hora que o medo foge pela janela e a segurança toma conta da casa inteira. Isso significa deixar de se contentar com o que os outros lhe disseram, mesmo de coisas boas. Significa você não se contentar só com o que você escutou no Sorrindo para a Vida. Significa você descer ao fundo do seu coração e sentir que você é querido. E sentir que você é aceito, sem precisar mais se esconder ou se distrair com livros, com televisão, com filmes, sorvete, conversas superficiais. São coisas boas, mas que a gente usa para se esconder. Se esconder, fugir de nós mesmos. Feche os seus olhos um pouquinho. Põe as mãos sobre o seu peito. Isso significa você permanecer no presente, sem escapar para o passado, nem ficar se projetando no futuro. É você estar alerta, atento ao agora, sentindo-se tranquilo e não nervoso, não tenso, sem necessidade nenhuma de impressionar ou deslumbrar as pessoas ou chamar a atenção para você. Não, mas permanecer na presença de Deus calmo, sem medos, sem ansiedade sobre o que vai acontecer daqui a pouco, se sentindo amado e valorizado. Deus te ama de um tanto que você não consegue mensurar. Você nunca vai entender o tamanho, a medida incomensurável do quanto você vale para Deus. Você não é qualquer um. Você vale muito. Ele troca reinos por você, troca nações por você. Confie nele.